Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Shalom, povo de Deus, shalom, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando aí dentro do seu lar, da sua casa. Obrigado por acessar o nosso canal, obrigado por estar ouvindo esta mensagem, esta palavra. Que a recompensa venha do Eterno, que o Eterno Deus, que Yeshua, visite o teu lar, visite a tua casa, visite a tua família, que Deus abençoe você, que você já seja grandemente abençoado nesse momento, nessa hora, por você já estar voltado a palavra de Deus, voltado à palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui para encerrar esta série que nós começamos falando sobre os 7 tipos de pessoa que Deus não ouve, que Deus não responde as suas orações. E meus amados, o intuito desta série não é procurar um culpado, não é procurar um responsável por uma oração não ouvida, não respondida. Mas o intuito desta série é fazer com que eu e você, nós venhamos nos policiar mais. Porque muitas vezes, é até inconsciente que nós agimos de certa forma que não agrada ao Senhor e que não agrada a Deus. Mas, mesmo inconsciente, aquela ou aquela outra atitude, ela causa um dano em nós. Então nós, como cristãos, precisamos estar sempre atento. Como diz a palavra de Deus, ocupados, sim, mas distraídos, não. Então, meus amados, hoje nós encerramos hoje os 7 tipos de pessoa que Deus não ouve, que Deus não responde, que as suas orações não são respondidas, que as suas orações, elas não são atendidas. E o que nós deixamos por último está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e o versículo é o versículo 2 e o versículo 3, que diz exatamente assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras,
não têm, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Que forte, uau! Muitas vezes, amados, as nossas orações, elas não são atendidas por Deus, e nós ficamos frustrados sem entender o motivo dele não ter nos respondido. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes o Senhor, Ele permanece, irmãos, em silêncio, porque agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para as nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando ao Senhor de uma maneira superficial, como se Ele existisse apenas para nos atender. E isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Nós não podemos olhar para o Pai e achar que o Pai, Ele tem a obrigação de atender a todas as nossas necessidades. Porque o Pai, nosso Pai, Yeshua, Ele não existe para isso. Ele atende, Ele responde, Ele abençoa, Ele nos dá. Mas não é só para isso. Ou não foi para isso que Yeshua, meu irmão, minha irmã, um dia morreu na cruz do Calvário. Então, queridos, o sétimo tipo de pessoa que Deus não ouve e não responde é a pessoa egoísta. É aquela pessoa que pensa só nela, se preocupa só com ela, quer só para o bem dela. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós estamos nesta terra para agregar ao coletivo, não para ser singular, mas para ser plural, meus irmãos. Quando nós orarmos, irmãos, nós temos que fazer como Jesus fez no Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado. Abrir o nosso coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre o assunto sempre nas mãos dele. Afinal de contas, irmãos, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Pois mais vale a vontade de Deus do que a nossa vontade. Lembre-se de Jesus orando e dizendo: Pai, me tira daqui. Pai, eu não suporto mais essa dor, eu não suporto mais essa luta. Mas seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Então nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensar só em nós, ao ponto de pensar só nas nossas lutas, só nas nossas dificuldades, só nos nossos problemas. Às vezes nós somos tão egoístas que se alguém faz algo para nós que nós não gostamos, tem gente que já ora para que aquela pessoa morra, para que aquela pessoa
dê tudo errado na vida dela. Não é verdade? Tem pessoas que já se revoltam, já ficam revoltadas, não é? Porque as coisas não saíram do jeito que ela queria. Então isso, irmãos, é a síndrome do egoísmo. É a síndrome do egoísmo. O egoísmo, ele quer que as coisas sejam como ele quer. Ah, irmãos, nós precisamos pedir hoje que Deus nos tire essa síndrome, que Deus nos cure do nosso egoísmo. Eu já fui uma pessoa muito egoísta. Se tem um pecado que eu preciso vencer, é o egoísmo. É muitas vezes pensar só no que eu quero, pensar só em mim. E infelizmente ou felizmente, Deus não me chamou para pensar só na gente. Deus não me chamou para pensar só em mim. Mas Deus me chamou para pensar no coletivo. Deus me chamou para pensar nas pessoas. Deus nos chamou para pensar em tudo e em todos que estão ao nosso redor. Então, meu irmão, minha irmã, forte esta palavra aqui hoje. E com esta palavra aqui nós completamos esse propósito, completamos esta etapa na nossa vida. Conhecemos pelo menos, irmãos, pode ser até que tenha mais, mas nós, de certa forma, conhecemos aqui 7 tipos de pessoas que Deus não ouve, que Deus não responde. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ter sempre suas orações respondidas, tire da sua vida todos estes empecilhos, todos estes empecilhos que atrapalham a sua comunhão com o Senhor. E se você fizer isso, eu tenho certeza que sua vida espiritual será transformada e o Senhor responderá às suas orações sempre no tempo certo e de acordo com a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Que o Eterno tenha falado ao seu coração. E que sejamos cada dia edificados no Senhor, edificados em Cristo. Na oração de hoje estão todos que estão acessando o nosso YouTube, que estão ouvindo as mensagens, as orações, e que o Eterno visite a tua casa, visite o teu lar, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Domingo tem culto às 5 horas da tarde. Esperamos vocês. O nosso endereço é Avenida Ângelo Corsetti, 1478, em frente à Escola Fioravante. Quarta-feira, 3 da tarde ou às 7:30 da noite. Venha adorar o Senhor, venha alimentar-se da palavra viva, da palavra poderosa. Pai eterno, Pai poderoso, eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja. Eu louvo a ti, Pai, por esta série de palavras que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos ensinou. Espírito Santo,
faça a sua obra, Pai. Que cada palavra encontre o coração necessitado, encontre esta vida, encontre a cada um que precisa, Senhor, ouvir esta palavra. E que a tua igreja cresça. E que de alguma forma, Pai, eu tenha sido útil para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter me usado a minha boca, a minha voz, usado a minha vida. Continue me usando, Pai. Continue derramando as tuas bênçãos sobre mim. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Queridos, um forte abraço. Viva Cristo nosso Senhor. Até a próxima série, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão.